Bom, eu que estou responsável por coordenar a mesa nesse momento, né? Vamos falar sobre o livro, publicação do nosso livro, que se chama Recepção Filosófica da Psicanálise e Outros Estudos de Ciências Humanas, né? É um livro da... Agora deixa eu ver aqui o número. Se eu não me engano, é a terceira ou quarta publicação da rede, né? Nós fazemos anualmente. Obrigado. Nós fazemos anualmente referente aos trabalhos apresentados nas reuniões mensais, né? O nosso livro está composto por um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito capítulos, né? Estou vendo ele aqui, né? Estamos com os autores para falar um pouco de cada um dos capítulos, né? Temos disponível para aquisição o livro com o nosso querido amigo João Ponciano, né? Depois podemos colocar o contato no chat, né? Para o pessoal entrar em contato com o João para adquirir, né? Vamos fazer uma breve apresentação. O professor Wayne vai falar um pouquinho da rede e do projeto, né? Mais um projeto concretizado, né? E depois a gente vai passar um pouco para os autores presentes para falar um pouco de cada um dos capítulos que compõem o trabalho, né? Então, por favor, Wayne, a palavra. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Então, eu vou dividir aqui o meu tempo com o João Ponciano, quem eu quero convidar para finalizar a minha apresentação, falando da coleção na qual o livro foi publicado. Bom, então, eu acho que é isso, né? O professor Daniel já mencionou, esse é a quinta publicação do nosso livro, do nosso grupo de pesquisa sobre atividade, filosofia e psicanálise aqui da UFMS, né? Desde 2020, a gente decidiu, o grupo, que a cada ano publicaria, os resultados dos trabalhos do ano anterior. Então, de lá para cá, a gente tem conseguido realizar esse objetivo. A primeira publicação desse tipo de resultado saiu em livro, a segunda também em livro, a terceira saiu em um dossiê de revista, depois a quarta em livro e agora a quinta em livro. Então são quatro livros e uma edição de revista que há 5 anos o grupo tem publicado. A ideia central é essa mesma, né? Quer dizer, nós somos um grupo de pesquisa, é um grupo de pesquisa sediado aqui na UFMS, mas que envolve pesquisadores do Brasil inteiro, né? Como vocês podem ver, bom, o Thiago está aqui, o Fabrício chegou agora, a Paula, o Daniel, né? O Christian está aqui, foi quem organizou a edição de revista, né, Christian, conosco. Então, assim, é um grupo que se consolidou já em torno de uma diversidade de autores e de uma diversidade geográfica, inclusive, né? Mesmo antes da pandemia, olha que curioso, né? Mesmo antes da pandemia, a gente já realizava reuniões online, claro que não na frequência que isso veio acontecer depois, mas o Caio ainda estava na França e participava de algumas reuniões conosco via Skype, lembram do Skype, que era uma conexão, enfim. Então, assim, o grupo desde sempre foi muito aberto, né, a essa diversidade de pesquisadores, os resultados estão aí, né? Quer dizer, é o quarto livro, é a quinta publicação. O destaque mesmo desse livro, eu diria, e já passo a palavra para o João, o destaque mesmo desse livro é assim, há pelo menos 2, 3 anos, a gente tem trabalhado muito pela internacionalização do grupo, né? Então, a ideia de trabalhos de cooperação internacional, né? A gente acabou de sair de uma mesa com o MIT, que tem chegado, né? Isso tem se desenvolvido de maneira mais frequente há uns 3 anos, eu diria, e isso aparece de maneira agora bem concreta neste livro, que tem 3 capítulos escritos em espanhol, né? O do Fabrício, que é o nosso colega da Costa Rica, que chegou no grupo agora, e também do Esteban e da Julieta, que são nossos colegas da Universidade de Buenos Aires, né?
Então, talvez o grande destaque do livro é esse, assim, eu acho que ele concretiza um pouco esse projeto, esse trabalho de uns 2, 3 anos para cá, uma forte inclusão, inserção internacional do grupo, que precisa, evidentemente, ainda melhorar, mas, quer dizer, o livro já dá, como a gente diz na apresentação, já dá mostras claras, né? A Paula também gravou um vídeo dizendo isso, né? O livro já dá mostras claras dessa inserção internacional. É preciso trabalhar muito mais, é o que a gente vai fazer. Então, acho que é isso. Como cada autor vai falar depois do seu capítulo, a gente pode discutir essas questões conceituais na sequência, né? A questão do título do livro. Enfim, este livro. Ah, só um outro detalhe, João, que eu te passo mesmo. É, então, desde essa ideia das publicações do livro, eu sempre quis compartilhar com os membros do grupo a organização da obra. Então, a gente fez uma espécie de escala ou de rodízio, né? De modo que todos os pesquisadores pudessem participar. E aí, esse ano, então, o livro foi organizado por mim, junto ao Daniel Severo e à Paula, né? Então, também mencionar esse trabalho coletivo da organização do livro. Esse ano a gente publicou pela editora Multifoco do Rio de Janeiro, graças a um convite, a interlocução com o João Ponciano, que coordena lá uma coleção de filosofia e psicanálise. Então, João, vou te abrir a palavra aqui brevemente para você falar um pouco da coleção. Muito obrigado a todos. Bom, eu não vou me deter muito, porque acho que o mais importante aqui é escutar os autores, né? É, mas primeiro queria parabenizar a Rede FIOPSIC pelo trabalho que vem desenvolvendo, um trabalho muito sério, que vem envolvendo aí muitas instituições, universidades importantes, uma pesquisa muito profunda. Prova disso são essas publicações, são os eventos. Esse evento internacional está na sua terceira edição. As pessoas que estão congregando, né, o evento, como também a própria rede. E o livro é uma prova dessa concretização também, né, desse bonito projeto. Então, parabéns a todos vocês. Rapidamente, o selo Psicanálise, Filosofia e Cultura, né, que eu venho coordenando enquanto editor-chefe da editora Multifoco no Rio de Janeiro, surge a partir do momento em que eu estava no doutorado, estava morando no Rio de Janeiro, e a editora Multifoco está no mercado já há muito tempo, enquanto editora, e eu estou aí publicando nesse momento, em 2022, né, uma obra que é o segundo volume da Revolução do Pensamento Feminino, que envolve temáticas de psicanálise, feminismo, filosofia, e pela editora Multifoco. E eles até então não tinham uma ala de psicanálise, e daí vem, com a consistência da obra, vem um interesse da parte deles em montar um selo, né, abrir um selo no campo da psicanálise e assim explorar essa área. E aí eu passo a coordenar a partir de então este selo. Nós já estamos no segundo volume. O primeiro foi um livro organizado por mim e pela Isadora Petri, da USP, Unicamp, né, sobre o pensamento de Oswaldo Jacóia Júnior. Depois veio esta obra, né, que nós estamos lançando hoje, né, que é a Recepção Filosófica da Psicanálise e Outros Estudos de Ciências Humanas. Virão outras obras. A ideia é a cada ano a gente está lançando em torno de 2 a 3 obras, né? Enfim, mas estou muito contente, muito feliz com o trabalho que a gente vem desenvolvendo, e para mim foi uma alegria poder estabelecer essa parceria com vocês, com a Rede FIPSIC, e dizer que a gente está sempre disponível aí para esses trabalhos, para futuros trabalhos, enfim. Então, parabéns a todos vocês pelo belíssimo trabalho. Obrigado, João. Só retoma, João, então, né, o livro pode ser encontrado no site da editora, no site da Amazon, eu Perfeito. imagino, mas o João, como coordenador da coleção, tem lá uns exemplares. Então, tem uma forma de comprar que é mais fácil contato com o João. João, retoma os dados aí para a gente. Exato, é possível encontrar no site da editora Multifoco, né, o livro está disponível lá, como também
na Amazon. Entretanto, por essas plataformas sairia um pouco mais caro. Eu fiz aqui para baratear ainda mais a obra, no sentido de fazer, porque essa foi a intenção também, quando eu estava conversando com o Daniel na construção desse projeto. O Daniel falou: olha, a gente queria 10 exemplares, que seria, no caso, um para cada autor. Eu falei: não, Daniel, acho que seria interessante. Eu vou conversar com a editora para a gente, de alguma forma, financiar uma parte para a gente conseguir produzir uma quantidade de obras, que a nossa intenção é difundir justamente a pesquisa, né? Então, e por que eu estou falando isso? Porque uma parte dessas obras que foram, desses exemplares que foram financiados, estão comigo, e aí por isso que eu consegui justamente baratear, e a gente envia, se vocês entrarem em contato comigo pelo número que eu coloquei aí no chat, a gente consegue, com o frete já incluso, né, enviar para todo o Brasil, por esse valor de R$ 54,90. Então, pode encontrar na Amazon, pode encontrar no site da editora Multifoco, mas diretamente comigo através desse número, vocês podem comprar por apenas esse valor de R$ 54,90 com frete já incluso, tá? Então, estes são os canais. Bom, então as apresentações, né, da coleção do livro e do projeto, né, que materializa o livro. A ideia agora é a gente passar para as apresentações dos capítulos, né? Tem alguns autores que não estão conosco, não conseguiram estar conosco aqui no momento, né? Então, eu vou falar uma breve apresentação do capítulo deles e depois a gente vai passando para os autores, tá? Eu vou seguir a ordem do, do sumário do livro, a ordem dos capítulos que estão presentes no livro, né? Então, o primeiro capítulo se chama Antiguidade Trágica e Modernidade Líquida, o mito de Orfeu a partir de Freud e Bauman, né? Capítulo produzido pela Amanda Maleba e o Guilherme Gerber, né? Esse capítulo, ele fala um pouco, né, sobre desculpa, as origens gregas da religião órfica, né, e também sobre o uso e referências freudianas ao mito. A ideia é pensar a modernidade líquida, segundo Bauman, né, e os autores concluem que a elasticidade do mito e da espiritualidade de Orfeu fornecem elementos fecundos para pensarmos a origem da civilização ocidental e o seu estágio atual e futuro, né? O segundo capítulo, a autora está presente, nossa querida Paula Mariana Etrudo, então eu passo a palavra para ela falar um pouquinho do capítulo. Muito obrigada, Daniel. É um prazer, né, estar aqui nessa mesa de lançamento do livro. É uma alegria muito grande, né, compartilhar um pouco do trabalho que foi desenvolvido no nosso livro, né. Como eu tive, então, como o Eni comentou, né, nós tivemos aí o prazer de contribuir tanto para a organização do livro quanto como autores, né, o Daniel, eu e o Eni, na organização. Então, eu pude acompanhar também todo o processo, né, da elaboração, desde a sua concepção inicial até a sua conclusão. E foi muito interessante, né, acompanhar essa construção mesmo, a construção da obra, que reflete os resultados, né, dos trabalhos que foram desenvolvidos pelo nosso grupo ao longo do ano de 2023 e que também reúne tantas perspectivas relevantes e que concernem, né, o campo da filosofia e análise. No meu capítulo, né, no capítulo que eu escrevi, intitulado Colocando Jürgen Habermas e Amy Allen para conversarem, um debate sobre psicanálise e a metodologia da crítica, eu busco apresentar, né, a psicanálise como uma ferramenta metodológica
no contexto, né, do método crítico. Então, eu analiso, em particular, o papel da psicanálise conforme foi abordado pelo Habermas na obra Conhecimento e Interesse, e também conforme é abordado pela Amy Allen, né, na obra Critique on the Cult. Então, em duas obras que têm aí alguns anos de diferença, né, Conhecimento e Interesse, publicada inicialmente em 1968, já da Amy Allen, né, em 2020, bem mais recente. Né? Então, eu venho tentando destacar as críticas que a Ellen tece à abordagem habermasiana, né, sobretudo ao questioná-lo em sua leitura da hermenêutica filosófica e também em sua interpretação, né, da psicanálise como modelo de análise social. Né? Então, com o objetivo de contribuir, né, para os debates sobre a relevância da teoria crítica na teoria, da teoria psicanalítica, né, na teoria crítica contemporânea, eu procurei articular os pilares da psicanálise com os fundamentos da teoria crítica, e a partir dessa articulação eu busquei oferecer uma base inicial, né, para compreender as interpretações psicanalíticas de ambos os autores, né, e também os seus desdobramentos teóricos. Então, o capítulo pretende, né, explorar como a teoria crítica pode manter um diálogo produtivo, né, com a teoria psicanalítica, e eu busquei destacar também algumas de suas principais teses, né, e refletir sobre suas possíveis limitações também. Então, procurei deixar claro, né, como a teoria crítica pode e vem mantendo, né, um diálogo muito produtivo com a teoria psicanalítica, e busquei também, né, destacar as principais teses do Habermas e da Ellen, e também as possíveis limitações que são levantadas dessa tese, né, a essas teses. Então, o capítulo trata de uma tentativa de explorar, né, as intersecções e também as tensões entre essas abordagens, e fomentar novas perspectivas sobre as possíveis contribuições, né, que nós encontramos com a teoria crítica, a teoria psicanalítica, ambas, né, trabalhando juntas, e nas obras também da Amy Allen e do Habermas. Eu agradeço, né, novamente pela oportunidade de contribuir para esse livro que é tão especial, né, e que vale muito a pena a leitura. Obrigada. Tá certo. Obrigado, Paulo. Bom, seguindo, né, o próximo capítulo, o autor é o professor Esteban, né, um capítulo espanhol, se chama Como incide o conceito de Huela em la recepção ricoreana de Freud. Espero que o meu espanhol não tenha faltado, assim, deu para entender, né? Bom, o capítulo ele vai tratar, né, da análise ricoreana da questão da memória, demonstrando como esse tema evolui na obra de Ricoeur, e explora também a evolução e as mudanças do conceito de Huela, marca, traço, né, rastro, por exemplo, e visa também revelar o quadro da recepção ricoeriana de Freud, né? O autor conclui que o resultado dessa abordagem da identidade, da memória e da história e do tempo baseado em uma ontologia do ato e da potência contribui para avanços no processo de ressimbolização e da memória coletiva, né? O quarto capítulo é de minha autoria, se chama A Elaboração Psíquica como Gesto e Expressão Autônoma da Carne, né? É um capítulo dentro do, vamos dizer assim, do projeto de pesquisa que eu venho realizando já desde 2014, com a confecção do meu doutorado, né? Terminei meu doutorado e continuei ainda pesquisando. O termo carne é um conceito de Merleau-Ponty, então sempre trato a interpretação de Merleau-Ponty da psicanálise, né, as suas variações, e tento mostrar não só a interpretação do Merleau-Ponty, mas as contribuições que ele dá ou daria à psicanálise. Nesse caso específico, né, eu foquei uma divisão que o Merleau-Ponty faz na sua interpretação, principalmente de Freud, entre duas dimensões do inconsciente. Uma dimensão que ele chama de recalcar, né?
né? E outra dimensão que seria uma dimensão produtiva do inconsciente. Ele chama o inconsciente como sentido, né? Então, nessa dimensão, ele entende que acaba ficando obscura nos intérpretes da psicanálise ou nos pós-freudianos. Eles não enfocam muito isso, com algumas exceções, né? Diria que talvez teríamos duas, por exemplo, Lacan, quando fala inconsciente como estrutura como linguagem, e o Bion, quando fala que o aparelho psíquico tem como função pensar pensamentos, né? Então, essas redefinições mostrariam mais essa dimensão produtiva do inconsciente. Bom, então, o Merleau-Ponty destaca e visa descrever essa dimensão produtiva do inconsciente, que ele, então, categoriza e diz que se estrutura como sentido. A questão do sentir na obra de Merleau-Ponty tem várias nuances, é o que eu trabalho no texto, né? Ele ficou conhecido por destacar isso desde a sua obra principal, que se chama A Fenomenologia da Percepção, né? Mas não só isso, eu tento mostrar também, focar como, dentro das obras do Freud, é possível, né, nós aprendermos essa dimensão que o Merleau-Ponty diz que existe. Então, eu passo dentro de vários textos freudianos para revelar isso. Então, o texto acaba trabalhando a nuance, né, do conceito de elaboração e o conceito de perlaboração, em que eu vou mostrando como em Freud existe a diferença desses dois conceitos, né, que foram um pouco apagado pelas traduções, principalmente do Stanchi, que optou traduzir termos diferentes por de uma só forma, né? Isso acabou apagando a diferença fundamental em Freud, em clínica, até dizendo. E como essa dimensão da elaboração, né, mostra para nós, né, o que o Merleau-Ponty chama desse inconsciente produtivo, né? Esse inconsciente que expressa a carne, esse conceito de Merleau-Ponty de carne, né? Então, esse é o objetivo do meu capítulo. Bom, na sequência, temos o capítulo do professor Wayne, chamado Projeto Pensar Freud, o qual passo a palavra para o autor. Obrigado, Daniel. Bom, o capítulo é muito simples, na verdade. Eu destacaria dois pontos principais, assim. Primeiro, essa ideia de um projeto Pensar Freud tem a ver com uma espécie, assim, de inquietação desde a defesa da minha tese, que já vai para quase 10 anos, eu vim de 2016, que faz relação com a questão de leitura filosófica de Freud e pensar Freud. Quer dizer, um primeiro eixo do capítulo é isso, né? Qual seria uma distinção entre ler Freud e entre pensar Freud, né? Bom, para isso o capítulo apresenta, o segundo ponto é esse, ele faz uma espécie de levantamento, assim, do estado da arte, da questão das leituras filosóficas de Freud, me concentro, alguns já sabem, né, na contribuição do professor Monzani, mas a ideia central, por isso é chamado de projeto, é tentar defender a ideia de que a gente já leu suficientemente Freud, agora é preciso pensá-lo. E aí precisa demonstrar qual é a diferença entre ler e pensar. Ler tem a ver com a produção de interpretações variadas da psicanálise, então cada um tem um Freud que pode chamar de seu. O Riquet tem o dele, o Habermas tem o dele, o Merleau-Ponty tem o dele, a teoria crítica no geral, Fabrício, tem um dele, né? O Adorno tem um dele. Tem Freud para todo mundo, pode ficar à vontade, né? Então, isso é ler Freud como uma grade filosófica e tal, mas a ideia do capítulo então, ok, né, tudo bem, esse é o trabalho da filosofia, não tem problema com isso. Mas a ideia do capítulo é poder avançar um pouco naquilo que eu chamo de pensar Freud, que seria uma espécie de união, assim, quer dizer, essas leituras todas entregam o quê, né, efetivamente, né? Esse é o ponto, né?
Então, é um pouco a defesa disso que seria pensar Freud, se vocês notarem bem, isso não está fechado. E a ideia de projeto é porque isso é pensado para ser o título do meu livro, que nunca foi publicado, né? Ainda. Então, é um projeto nesse sentido, né? Quer dizer, está saindo aí um livro que vai ser intitulado como Pensar Freud, em que eu pretendo, então, apresentar o que isso significa exatamente. Mas enquanto esse livro não vem, sai esse capítulo aí como um projeto de Pensar Freud. Era isso. Muito obrigado, Daniel. Tá certo. Bom, na sequência, né, vem o capítulo da professora Julieta, também em espanhol, chamado Confiabilidade, Amparo, Autoridade e Psicoanálise Winnicottiana, né? Então, a autora pretende partir do referencial psicanalítico de Winnicott, aproximando a filosofia de Heidegger, e visa ressaltar que há uma possibilidade de habitarmos um mundo de maneira pessoal que requer diversos fatores. Destaca-se os fatores da presença e do cuidado nas primeiras etapas da vida e parte da noção heideggeriana de confiabilidade e da proposta winnicottiana de amparo. A autora mostra a importância fundamental da alteridade e indica a necessidade de que o espaço terapêutico seja concebido como uma experiência originária e de criatividade. Na sequência, nosso penúltimo capítulo é do professor Rodrigo, que se intitula Tese em Defesa da Narrativa, a leitura de Paul Ricoeur sobre a obra de Paul Veyne. Então, esse capítulo visa, né, entender como Paul Ricoeur se posiciona em relação à crise da história da década de 1970 e como ele utiliza as ideias de Veyne para desenvolver suas próprias análises sobre o uso da memória da história, desculpa, da narrativa na história. Defende que Ricoeur e Veyne convergem na crítica à história factual e estrutural e na valorização da narrativa, embora divirjam quanto à cientificidade da história. Enquanto Veyne rejeita a cientificidade dos métodos históricos, Ricoeur defende uma cientificidade renovada para a história, integrando a narrativa como parte crucial, mas não exclusiva, da historiografia. E fechando o livro, o último capítulo é do professor Fabrício, que se encontra presente aqui na nossa reunião, e, portanto, passo a palavra ao professor. Fabrício, o seu áudio não está saindo para a gente. Ele caiu, né? Ah, está aqui. Achei. Seu áudio não está saindo para a gente. Tenta, não sei, Fabrício, tenta desconectar o fone, talvez funcione. Às vezes esses fones pegam o microfone do computador. Não. Vou, vou retirar esta. Agora sim. Agora sim, Agora, tá. Bom, muito obrigado, Daniel. Também quisiera parabenizar os colegas, Paula, você, Daniel e Wayne, por eh, esse trabalho que tão laborioso, trabalho de edição, e também uma feliz circunstância de ter esta obra, esta produção desse projeto tão importante que está se desenvolvendo com, como grupo. Bom, nesse trabalho eu quis apresentar a relação entre a filosofia, as ciências sociais e particularmente a psicanálise eh, com relação ao lugar da teoria crítica na discussão epistemológica.
É, principalmente focando o meu análise, a minha análise em dois autores, acho que, bom, na minha perspectiva, os mais potentes da teoria crítica, que são Adorno e Horkheimer. É, é, recapitulando na primeira parte do artigo, é, é, a possibilidade de polemizar com a noção weberiana de racionalização, é, o desencantamento da natureza e da administração da existência sob égide da regimentação capitalista da existência. É, principalmente aquela pretensão de neutralidade da teoria social e as consequências epistemológico-políticas dessa pretensão da teoria tradicional. Finalmente, na última parte desse capítulo, eu trabalho principalmente com o tema do sujeito histórico, né? O problema da modernidade, essa contradição entre igualdade e liberdade, que nos remete direito ao mal-estar na cultura de Freud, essas promessas incumpridas da modernidade, e como são elaboradas pelo sujeito, pelo tema, no interior do tema do sujeito histórico, né? E nesses aspectos regressivos, projetivos, que Adorno trabalha na personalidade autoritária, na dialética negativa, muitos trabalhos como o leitor de Freud, na dialética do esclarecimento, né, com Horkheimer. É, é, é a forma de engarçar a categoria de totalidade é, no interior da uma epistemologia que se dobra numa teoria social. Porque para os frankfurtianos, uma teoria do conhecimento, uma epistemologia assim, é, é, sem ter, sem contato com a teoria social e as ciências sociais ou ciências humanas, é analiticamente nula, desastrada. É, então, basicamente, eu brevemente faço um link com a tradição da filosofia clássica alemã, com o idealismo alemão, e que é um tema recorrente, né, dentro de essa tradição dialética, que a epistemologia é política também, né? E, e a filosofia não pode ser abstraída das suas condições materiais de produção, nem das suas condições históricas de produção. E é aí como a teoria crítica mostra a potência, a sua atualidade, né? Porque precisa de se alimentar constantemente das ciências sociais, do Zeitgeist, né? É, é, is- é, e, então, pensei que era uma boa forma de colaborar com o trabalho, oferecer este capítulo depois de 100 anos, ou para também comemorar esses 100 anos da fundação do Instituto für Sozialforschung em Frankfurt, e, e que recentemente
o diretor atual desse instituto, que existe ainda, que tem muita produção atual, e fala em uma entrevista a propósito deste centenário que as tarefas da teoria crítica não têm mudado nada, são as mesmas. E por isso eu comecei este artigo com esse trabalho emblemático de Max Horkheimer na fundação do Instituto, quando ele assume a direção do Instituto, né? Então, bom, espero que seja de seu agrado esse artigo e muito obrigado pela oportunidade de colaborar. Parabéns, viu, pelo capítulo. Antes de a gente abrir para as perguntas, só para reforçar mais uma vez, né? É, o João passou o contato dele no chat, né? Para aquisição do livro, né? Só abrir o chat aí que vocês verão o WhatsApp dele, né? Para conseguir encomendar e comprar o livro. Bom, nesse momento, depois da apresentação dos capítulos, eu vou deixar aberto aí para as perguntas, se alguém tem alguma questão com relação aos temas dos capítulos, se quer falar ou comentar alguma coisa, fique à vontade. Eu não tenho muita certeza se vai ter questões. Enfim, de todo modo, eu tomo a liberdade aqui, Daniel, só para comentar o título do livro, né? Enfim, essa ideia também de ciências humanas, né, tem aparecido especialmente nas duas últimas publicações do grupo, né? No livro do ano passado, eu organizei esse livro com o Guilherme e com o Caio. O título foi Estudos de História e Filosofia dos Saberes Psi das Ciências Humanas, e agora Recepção Filosófica da Psicanálise e outros estudos de ciências humanas, né? Bom, quando você tiver acesso ao livro, você vai ver, tem a divisão clara lá dos eixos, né, em cada capítulo, mas também a ideia de tematizar o mesmo termo, né, de ciências humanas, tem a ver também com uma certa orientação do grupo, né, cada vez mais forte, inclusive do ponto de vista de pauta de pesquisa e de pauta política, né, institucional, a ideia de promoção e de defesa das ciências, né? E então, quer dizer, para além do fato de que evidentemente o livro traz outros estudos de ciências humanas, acho que os capítulos que entraram, inclusive, nesse eixo é o capítulo do Fabrício, da da Julieta e do Esteban, não me recordo agora, mas, quer dizer, para além disso, se trata também de destacar essa tematização da importância das ciências humanas, né, desde o ponto de vista de pauta de pesquisa, portanto, é um objeto, é uma linha de pesquisa do grupo, é, e também do ponto de vista de pauta política e institucional na linha da defesa e da promoção das ciências humanas em geral. Então, só esse comentário. Obrigado. Os eixos estão na apresentação do livro, né? São dois Uhum. eixos, né? Um sobre a recepção, né, da psicanálise, as diferentes recepções filosóficas da psicanálise, e o segundo é com relação aos estudos de ciências humanas, né? Que eu acho que é um tema interessante porque, epistemologicamente, a gente vê vários trabalhos que revelam, mostram como Freud visava estruturar a psicanálise como uma ciência natural, né? E até Uhum. ele tinha um certo receio, um certo distanciamento com relação às ciências humanas.
Uhum, Curiosamente, né, estamos vendo aqui no Brasil, pelo menos, essa defesa e valorização das ciências humanas partindo da psicanálise, da filosofia da psicanálise, né, uhum, na relevância, né, da cientificidade até dessa área, né, que é tão uhum, questionada aí pelos cientistas naturais, né? uhum. Só uma precisão, a Ana vai fazer uma pergunta, só um segundinho, Ana, só para... É realmente isso, os capítulos do Fabrício e os capítulos da Julieta sobre o Winnicott e o capítulo do Esteban sobre a questão da memória e do traço são os capítulos que versam especificamente sobre o eixo das ciências humanas. Ana, por favor, obrigado. Bom dia aos colegas. Queria agradecer essa apresentação ao N e ao Daniel e ao Fabrício. E minha questão vai para o Fabrício. Me interessou muito essa aproximação que ele fala rapidamente sobre a Escola de Frankfurt e filosofia e psicanálise. A gente sabe que na Escola de Frankfurt a gente tem pesquisadores importantes, inclusive psicanalistas, citar, por exemplo, Eric Fromm, né, que é um autor que, pelo menos no Brasil, ele é muito pouco estudado, muito pouco visto, né, e que eu acho que tem, digamos, consequências, tira consequências importantes dessa aproximação entre as teorias que estão sendo desenvolvidas na Escola de Frankfurt e a psicanálise. E eu queria ouvir um pouco mais a respeito da pesquisa realizada pelo Fabrício, agora não mais, assim, tem a questão do capítulo, né, que ele colocou, mas também ligada à pesquisa em geral, né, se você, Fabrício, vem se debruçando atualmente sobre essas aproximações da Escola de Frankfurt com a psicanálise, enfim, queria ouvir um pouco mais a respeito da sua pesquisa atual, se existe essa ligação entre a psicanálise e a Escola de Frankfurt e as decorrências, como você diz, né, houve, digamos assim, novas produções a respeito de conhecimentos dentro da Escola de Frankfurt, que muitas vezes a gente fica preso, tal como o diretor atual da escola, preso ao passado e dizendo que nada mudou, né? E eu citei aqui o Eric Fromm, e eu hoje, atualmente, não saberia citar outro autor ligado à psicanálise que estivesse dentro da escola de Frankfurt, até me desculpo pela ignorância. Queria ouvir se você também faz essa aproximação da escola de Frankfurt com a psicanálise e psicanalistas que estariam atuando ali dentro. Obrigada. Obrigado, Ana Carolina, pela tua pergunta. Bom, acho que eh, o que eu falei sobre o atual diretor não foi nesse espírito, né, de que as coisas não mudaram. É, 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 é que as condições da modernidade continuam. A barbárie da modernidade que causa esse mal-estar que, que fractura a experiência do sujeito no moderno está ainda em desenvolvimento, né? Então, as tarefas críticas do Instituto eh, são atuais ainda, né? Bom, se a gente vê a forma da política, do desenvolvimento do neoliberalismo e o neopentecostalismo na América Latina, o populismo, você pode ver que quão jovem é
ainda a teoria desenvolvida pelo Adorno, Löwenthal, Horkheimer, ainda alguns estudos de Fromm, né, sobre a destrutividade, eh, sobre os caracteres, as estruturas de pessoa, personalidade autoritária, eh, naqueles estudos que eles fizeram na fase norte-americana, com os Brunswick, Levinson, né? Eh, então, é, é, é imprescindível, né? Acho que são filósofos que são imprescindíveis para entender com claridade o que está acontecendo na sociedade contemporânea, no mundo contemporâneo. E, além disso, são textos que têm mais de 50 anos, né? Mais de 60 anos. Mas, em filosofia, isso é como se fosse 20 minutos, né? É, é, e, e a outra pergunta, outra parte da tua pergunta, é, que eu acho super interessante também, é se na pesquisa atual a psicanálise é importante para a minha pesquisa. É, completamente, completamente, porque eu estou agora trabalhando, bom, como Wine, estamos tem alguns projetos nesse tipo de articulação epistemológica da verdade, da natureza, a história na óptica de Adorno, particularmente, que o autor que eu trabalho com mais profundidade. É, e, e é assim, os próximos os produtos que vão sair desse projeto vão ter uma forte componente psicoanalítica. É, Desde que Adorno adotou a psicanálise como parte do seu aparelho conceptual, ele nunca deixou. Cada vez foi mais sofisticada a forma de articular esse psicoanálise até o fim da vida dele, né? Com a dialética negativa, a teoria estética, sempre, sempre vai estar aí. E não se pode compreender a dialética negativa sem Freud. Não, é impossível. É impossível. Obrigada pelos esclarecimentos. Bom, mais alguém? Mais alguma pergunta? Bom, a gente também está passando um pouco do horário, né? Estava previsto acabar às 11 horas, são 11h10, né? Então, acho que podemos dizer que estamos aí com o livro apresentado, né? Mais um fruto de um projeto, né? Agradecer, acho que a presença de todos, né? Reiterar aí a, a busca pelo João Luciano, né? Para aquisição da obra. E estamos muito orgulhosos desse trabalho, né? E espero que quem leia também goste bastante do que a gente produziu, né? Mas é isso. Queria, então, agradecer e encerrar a mesa. Só lembrando, né, que ainda há outras conferências hoje, né? À 1h30 temos a conferência sobre a história e filosofia das ciências, né? Terá uma apresentação do Leonardo Niro sobre a vida inconsciente sobre o microscópio, Freud sobre a relação entre metodologia e observação,
e do Bruno Reitz, que é sobre Bergson e a tradição da antropologia física. Essa conferência começa às 1h30, tá? Então, convido todos para prestigiar, né? E, no mais, agradeço e dou por encerrada a mesa. Bom dia a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, Parabéns. gente.